E agora a gente fala do novo coronavírus. Pelos números atualizados repassados pela Secretaria de Saúde do Estado, são 67 mortes por contaminação de Covid-19 aqui no estado. E tem 1.572 casos confirmados. Só em Goiânia são 904. E uma pesquisa da UFG aponta que as pessoas estão indo cada vez mais para as ruas. Numa projeção com menos isolamento social, o estado pode ter mais de 1.000 mortos pela doença até o final do mês que vem. Veja os detalhes na reportagem de Maicon Leão. Os dados não são nada animadores. Nos últimos dias, todos nós percebemos que, além dos números, na prática tem mais gente nas ruas. O estudo feito pela Universidade Federal de Goiás apontou que até o início do mês, mais de 142 mil pessoas podem ter contraído o vírus aqui no estado. Na época, só haviam 922 casos confirmados pela Secretaria de Estado da Saúde. A diferença se dá pela subnotificação, uma vez que a maioria dos infectados não apresentam sintomas e, por isso, não procuram um médico. Os pesquisadores fizeram também um novo estudo sobre as projeções para os próximos meses, em 3 cenários. O primeiro, com isolamento entre 50% e 55%. O segundo, mantendo como nós estamos hoje. E um terceiro, com o índice ainda pior, entre 25% e 30%. Voltando e respeitando o isolamento social, a gente teria no final de junho cerca de 150 a 200 óbitos. Se a gente voltar agora, tá? Se a gente continuar do jeito que está, reduzindo todo dia, reduzindo um pouco o isolamento social, a gente teria ali cerca de 1.000 óbitos, 1.200 óbitos. Os pesquisadores usaram dados fornecidos pelo Google. A ferramenta é semelhante à que vinha sendo usada pela empresa In Loco. Só que além de dizer se as pessoas estão ficando ou não em casa, o novo sistema é capaz de apontar para onde essas pessoas estão indo. E nos últimos dias ficou constatado que, além de ir trabalhar, muita gente está saindo de casa para lazer. Apesar dos decretos estaduais, parece que as pessoas estão começando a frequentar cada vez mais estabelecimentos comerciais, mesmo quando a gente esperava que eles estivessem fechados. Surpreendentemente, as pessoas também estão envolvidas em atividades recreativas, como ir ao parque, por exemplo. No meio de uma pandemia, seria a última coisa que a gente deveria esperar. Nesse cenário vermelho, o pico da doença vai acontecer muito em breve, então a gente ainda tem aí uns 15 a 20 dias em que a gente consegue sustentar uma trajetória dessa. Isso significa que a partir de final de junho, mas principalmente em julho, nós vamos ter um colapso do sistema hospitalar. Mesmo com máscara, mesmo com higiene, a recomendação de todos os países, a recomendação internacional é estar em casa. Para o pesquisador, o que faltam não são regras para que as pessoas fiquem em casa, mas sim, em alguns casos, consciência e respeito. Tem vários motivos pelos quais as pessoas estão saindo na rua. Eu acho que talvez um primeiro deles é falta de informação ou uma tentativa de negar essa pandemia. A segunda é irresponsabilidade. As pessoas resolvem correr um risco quando elas não deveriam. Mas eu também posso apontar aquelas pessoas que estão saindo na rua por falta de uma estrutura socioeconômica de apoio na hora de uma pandemia. Tem muita gente que está saindo na rua para ir trabalhar porque elas trabalham no dia para comer de noite. E a gente não pode esquecer disso. E talvez a quarta motivo das pessoas estarem saindo na rua é ganância, tá? Ganância dos empresários que não querem fechar as portas, eles não querem abrir mão dos lucros, eles não querem compartilhar um prejuízo junto com as outras pessoas. É uma ganância que pode custar várias vidas, né? E as projeções não são nada boas aqui para o estado, como também não fora para outros estados que hoje estão vivendo a situação de colapso da saúde, tanto pública quanto privada. E a gente fala agora ao vivo pela internet com o secretário estadual de saúde, Ismael Alexandrino. Secretário, boa tarde para o senhor. A projeção aí da UFG não é nada boa. Não é hora, mesmo estando na situação que nós estamos, de apertar um pouco mais, de exigir mais isolamento? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Almir. Almir, eu tenho dito desde o início que o isolamento social, né, assim como o governador Ronaldo Caiado, ele é uma medida eficaz de evitar a proliferação, né, do vírus. Nós estamos aí em torno de 37% de isolamento, isso é pouco, né? A gente discute com os técnicos do FG
que deveríamos chegar em torno de 50%, mas nós entendemos que o decreto atual é um decreto bastante sensato, né, do governador Ronaldo Caiado, e que, se ele estivesse sendo obedecido, certamente estaríamos próximos de 50%. Ainda sobre o isolamento social, secretário, a semana que vem pode vir um novo decreto aí, de repente, restringindo mais algumas atividades, ou não está no farol do governo por enquanto isso? Não, sempre está no farol, né, do governador, porque o decreto é a medida governamental, né, de aplicar algumas regras e algumas restrições. Mas melhor seria se a população se conscientizasse, independente de decreto, né, só sair à rua realmente quem precisar sair. Nós temos visto muitas pessoas que não precisam, que não estão contempladas no decreto, mesmo assim insistem, né, em estar na rua. Secretário, duas perguntas em uma no que diz respeito ao entorno de Brasília. Foi feito aquele termo, né, de ajustamento de conduta e de parceria com o governo de Brasília para o atendimento tanto da população de Goiás quanto a de Brasília, lá naquela região. E outra coisa, o hospital de campanha, quando começa a funcionar lá em Águas Lindas? A parceria com o Distrito Federal é uma parceria que há 14 anos se tentava, né? É uma parceria que dará bons frutos, né? A regulação será uma regulação conjunta, as pessoas do entorno poderão ser atendidas no Distrito Federal e as 3 estruturas que estamos fazendo no entorno também poderão servir às pessoas do Distrito Federal. Em relação ao Hospital de Águas Lindas, ontem eu estava em Brasília, de manhã eu estava com o secretário executivo, o general Pazuello, né, que ficou interinamente respondendo como ministro agora, para tratarmos, eu acho que aproximadamente quarta-feira é provável que ele passe o hospital para a gente, para que nós possamos equipar com o que falta ainda, contratar as pessoas e iniciar o mais rápido possível a operação com 200 leitos. Secretário, como esse hospital lá ele está sendo basicamente todo ele construído pelo governo federal, eu imagino que essas sucessivas trocas no Ministério da Saúde tenham talvez contribuído para que esse hospital já não esteja funcionando e atendendo a população. Aí eu pergunto para o senhor, essa queda de mais um ministro, o Nelson Tais, que saiu ontem, pediu o chapéu, isso está atrapalhando as ações aqui em Goiás e vai atrapalhar também no Brasil? Sem dúvida, Almir, as trocas sucessivas de ministro atrapalham todas as ações estaduais. Em relação ao Hospital de Águas Lindas, eu estou tentando fazer esse alinhamento com a Secretaria Executiva, né, que ela fica independente do ministro, para que minimize o efeito da mudança, né? E lá tem um aspecto também que ficou um pouco mais moroso, porque ele não foi feito pelo Ministério da Saúde, ele foi feito pelo Ministério da Infraestrutura. Então, ele precisa ser repassado para a saúde, para o Ministério da Saúde passar para a gente. Mas, se Deus quiser, essa semana isso aí fica tudo equalizado. Secretário, uma última questão, e sempre que eu dou entrevista eu insisto nesse ponto, tem que ter testagem. Se não tiver testagem, a gente não tem assim o acompanhamento real da situação, de como é que está o avanço da doença aqui no estado. Goiás adquiriu novos testes ou não? Vai ampliar essa testagem ou não? Nós temos feito a testagem significativa, Almir. Foram mais de 120 mil testes espalhados estado afora, né? Tanto para o inquérito sorológico quanto RT-PCR. Também foram feitos outros contratos com laboratórios, né, inclusive privados. Então, nós estamos testando. Todos os exames que estão chegando estão sendo testados. Não há falta de insumo em relação a testes, nem do RT-PCR e nem de teste rápido. Ok, secretário, muito obrigado mais uma vez pela gentileza de nos atender. Uma boa tarde, bom trabalho para o senhor. Boa tarde, bom trabalho.